Quando o coletivo funciona, facilita Aparece. o resultado lá atrás. Uhum. Mas você foi um zagueiro em que defendia, que quando se sentia incomodado, atacava, construía lá de trás. Acho que os dois zagueiros do Corinthians também têm muito essa característica, né? Acho que eles conseguem manter como eu falei, uma regularidade. São excelentes zagueiros e estão demonstrando isso no time do Corinthians. Sobre esses dois zagueiros, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse hoje em entrevista que o Corinthians recebeu sondagens pelo Balbuena, mas que não era nada que interessasse ao clube nesse momento, e que pelo Pablo o time juntou dinheiro já para conseguir ter Tem outras sondagens por aí. Tem mais, Arana que está jogando. O Arana também, ele confirmou também que o Arana também recebeu sondagem. Então temos que olhar com mais cuidado essa janela europeia aí, que vamos ter contatos e ele diretamente com a equipe do Corinthians, né? Porque é mais olhada nesse início de futebol, de campeonato brasileiro, pelo menos. Alguns times acabam sendo mais assediados, né? O presidente confirmou que pelo Gabriel, o presidente jogador que veio do Palmeiras, o Corinthians está atrasado, volante. Está com pagamentos atrasados, porque disse que teve problemas jurídicos que eles não esperavam, que estouraram ao longo desses últimos meses. Mas uma coisa é você ter atrasado, mas conhecer ou reconhecer que tem alguns problemas financeiros. Mas ele disse que está encaminhado. E devagar ir acertando as coisas. O problema é quando você tem problemas mais amplos para organizar, né? Salários de 2, 3 meses atrasados. O Corinthians tem caminhado de uma forma mais tranquila, mais decente, né, do que outros clubes. Acho que tem tudo para manter esse nível de apresentação. Copa do Brasil agora. Vamos lá? Vamos, jogo rodada de Copa do Brasil, interessante esse meio de semana, né? Vamos começar com Palmeiras e Cruzeiro. Jogo bom, hein? Vamos botar a chamadinha aí de Palmeiras e Cruzeiro, que tem transmissão também do Sport TV amanhã, a partir das... Bota, que a gente vai mostrar 9h30 da noite, Sport TV 1. Pré-jogo, né? 9h30. Pré-jogo. Aí logo depois, 15 minutos depois, começa o jogo. Olha aí. Quando acaba o jogo, chega o troca de passes ao vivo. Com um jogo interessante desse, a audiência vai ser boa, rapaziada. Vai acordar. Esse dia é bom pra gente. Ficar ligada. E o que vocês acham desse interesse do Palmeiras no Diego Souza nesse momento? Aliás, antes disso, a gente vai chamar Grêmio de quê? Não, o Guilherme Manoede, nosso espião estatístico, nosso Sherlock Holmes das estatísticas. Com lupa ou sem? Acho que ele trouxe um dia, depois encostou. Fala, Guilherme, boa noite, amigo. Tudo bem com você? Boa noite, Thiago. Boa noite, Roger. Boa noite, Lúcio. Boa noite também para quem nos acompanha de casa. A gente teve a lupa confiscada momentaneamente, mas em breve a gente volta com ela. Aquela lupa é do Valmir, não é minha, né? Eu peguei emprestada. Mas, enfim, como vocês falaram, amanhã aqui o Sport TV vai transmitir esse jogaço pela Copa do Brasil, né? Palmeiras e Cruzeiro. Então, a equipe do Espião Estatístico hoje trouxe números do Palmeiras que tem arrebentado em casa e números também de um jogador que cresceu muito de produção com o início do Campeonato Brasileiro. Então, vamos acompanhar. Em casa, o Palmeiras tem sido imbatível. É o melhor mandante do Brasil em 2017. Impressionantes 92% de aproveitamento. Em 16 jogos, são 14 vitórias e apenas 2 empates. Thiago Neves é a principal arma do Cruzeiro para derrubar esses números na Arena Palmeiras. Neste Brasileirão, ele participa diretamente de 40% dos gols da Raposa. No ano, já são 8 gols e 6 assistências. Então, amigos, só para completar as informações, para a gente saber como é que vai ser difícil a tarefa do Cruzeiro nessa quarta-feira, né? O desempenho do Cruzeiro como visitante em 2017 é de 53% de aproveitamento nos pontos. São 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Thiago Neves vai conseguir melhorar um pouco esse desempenho do Cruzeiro fora de casa ou o Palmeiras vai continuar soberano em sua arena na capital? Bela pergunta, Guilherme. Jogando pelos números, o Palmeiras é muito favorito nesse Não sei confronto. Não, hein? Pelos números que o Guilherme passou agora. Muito favorito? O Palmeiras não tem em casa 92% de aproveitamento. Guilherme, obrigado pelos números. Boa noite. Obrigado, Guilherme. Abraço, boa noite, amigos. Até a próxima. Boa noite. Números acho que favorito. Ei? Acho que
é um pouco favorito, muito acredito que não. Pelos números, o Palmeiras tem 14 vitórias e 2 empates em casa. Cara, mas quando você coloca Palmeiras e Cruzeiro, duas equipes aqui equivalentes, né? Jogo do de mesmo mata-mata, tamanho, independentemente daquilo que conquistou, deixou de conquistar. Mas nessas vitórias do Palmeiras são contra gigantes também. Não bateu só em... No Brasil, você vai lembrar lá a final, o Cruzeiro ganhou uma com Marcelo Ramos, com o Osés no Palmeiras. Então são confrontos históricos. Você não pode colocar um favorito muito mais do que o outro. Você pode até analisar. Tem a vantagem, o Palmeiras leva uma vantagemzinha, mas eu acho que não vai ser. Eu acredito que não é tão grande diante do Cruzeiro, eu acredito. Vai ter uma vantagem. O Cruzeiro tem feito bons jogos também. E aí ele citou os números do Thiago Neves, né, que há pouco tempo foi vaiado pela torcida do Cruzeiro, que eu achei um equívoco. Porque o Thiago chegou no início do ano, até o tempo de se adaptar, muito tempo no mundo árabe, né? A volta sempre é mais difícil. O futebol brasileiro é bem diferente. Para quem fica lá fora, a adaptação é maior. E, claro, no Brasil a gente sabe da pressão, o time tem que ganhar, tem que sempre... Mas é um excelente jogador, tem tudo para contribuir muito mais ainda no Cruzeiro. Eu acho que eu tenho um pouquinho de moral com a torcida do Cruzeiro, um pouquinho. Eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de paciência e reverenciar o Thiago. O Thiago é um craque do futebol brasileiro, esse tempo de adaptação ele tem mostrado que está evoluindo. E tem muito a ajudar a equipe do Cruzeiro. Confiança é fundamental também nessa volta. É um jogador de personalidade, é um meia que se apresenta à frente, que faz gol, que finaliza de média e longa distância, que consegue se aproximar aos atacantes, fazer a tabela, de colocar nego na cara do gol. Ele tem muita qualidade, ele tem muita qualidade. É importante o Cruzeiro precisa muito dele. Num time, você analisar um jogador importante como esse, né? E dar valor a isso. E como eu falei, dar confiança para ele jogar, porque ele tem muita coisa para ainda contribuir para o Cruzeiro. Eu acredito que, sem dúvida, está sendo importante e vai ser muito